Fala, Krypton, beleza? Então, galera, no vídeo de hoje, bora falar aqui sobre um grande bilionário aí, certo? Do Shark Tank. Essa matéria aqui específica, pois ele fez uma entrevista lá, salvo engano, na Stansberry Research, certo? Lá aconteceu há 2 dias essa entrevista, basicamente, e falou muita coisa sobre inflação, certo? Sobre situações dos mineradores do Bitcoin e por diante. Então, bora dar início aqui a essa matéria, pois o Bitcoin se multiplicará várias vezes quando isso ocorrer, segundo o bilionário do Shark Tank, certo? Então, quem é esse cara bilionário? É o Kevin O'Leary, certo? É um bilionário do Shark Tank Canadá. Está prevendo que o Bitcoin multiplicará várias vezes em valor assim que houver maior clareza regulatória nos países desenvolvidos. Em uma nova entrevista para Stansberry Research, O'Leary afirmou: em algum momento nos próximos 2 a 3 anos, o regulador dos Estados Unidos decidirá sobre criptomoedas, e eles governarão primeiro as stablecoins e o próprio Bitcoin, e os ativos muito grandes por valor de mercado. Assim que isso acontecer, se eu estiver administrando um fundo soberano ou um plano de pensão, vou alocar provavelmente de 1 a 3%. Eu quero comprar Bitcoin quando isso acontecer. Você quer falar sobre o Bitcoin indo para 100 mil dólares, 200 mil dólares, 300 mil dólares, será quando as instituições finalmente puderem comprá-lo. De acordo com o tubarão do Shark Tank, os investidores institucionais precisam de conformidade regulatória e atender aos padrões ambientais, sociais e de governança, o famoso ESG, antes que possam investir em Bitcoin. Posso dizer com certeza agora, porque atendo os fundos soberanos e planos de pensão e do negócio de indexação. Apesar de todo o hype em torno do Bitcoin, nenhuma dessas instituições possui uma única moeda. Eles não vão fazer isso até que seus departamentos de conformidade permitam que os mandatos ESG estejam em conformidade com a própria classe de ativos. Mas, quando eles conseguirem esse sinal verde, o preço da moeda vai se valorizar dramaticamente. O O'Leary disse que os investidores institucionais acharam fácil comprar Bitcoin se for categorizado como software. Se você pensa que o Bitcoin é um software, e é o que é, e essas instituições são donas da Microsoft, elas são donas do Google, isso é tudo software também. Portanto, muito fácil para eles entenderem isso. Assim que estiverem em conformidade, eles vão comprar 1 a 3%. E é aí que o preço vai se valorizar. E acho que isso vai acontecer nos próximos 2 ou 3 anos. O Bitcoin está sendo negociado em cerca de 40 mil, com queda de 6,4% nas últimas 24 horas. E como você sabe na matéria anterior, a Rússia está indo de contramão ao que vem fazendo a Ucrânia, pois o Banco Central da Rússia prepara a lei para proibir criptomoedas. Ao contrário da Ucrânia, está adotando uma certa legalidade nas criptons. A Rússia é um dos países que tem uma das relações mais conturbadas com as criptomoedas, algumas vezes demonstrando positividade, outras mostrando ser contra o setor. Recentemente, o Banco Central demonstrou mais uma vez um ponto de vista negativo, tendo desenvolvido políticas para proibir a emissão e circulação de criptomoedas no país. De acordo com notícias locais que citaram fontes com conhecimento sobre o desenvolvimento do Banco Central da Rússia, a entidade preparou 2 projetos de lei que pretendem proibir tanto a emissão quanto a circulação de criptomoedas do país, efetivamente proibindo a negociação de criptomoedas na Rússia. Além da proibição, os novos projetos de lei também estabelecem multas de 1 milhão de rublos, cerca de 66 mil, para quem violar as novas regras impostas. Banir criptomoedas. Olha o que está
e estão fazendo lá na Rússia. O primeiro texto do projeto de lei afirma que o Banco Central propõe proibir a organização de criação, emissão e circulação de moedas digitais privadas na Rússia, ou seja, qualquer criptomoeda que não é controlada pelo mercado. O projeto prevê que sejam feitas alterações na lei federal sobre ativos financeiros digitais, moeda digital e alterações a certos atos legislativos da Federação Russa. Bancos, instituições financeiras e qualquer entidade pertencente ao Sistema Nacional de Pagamentos serão proibidos de possuir moedas digitais privadas. Além da proibição de emissão e de circulação das moedas digitais, seriam proibidos também qualquer tipo de ação publicitária que fale sobre investimentos ou lançamento de criptomoedas privadas. O regulador também propõe restringir as transferências e a aceitação de pagamentos a pessoas envolvidas na emissão ou circulação deste tipo de tecnologia. O texto também propõe introduzir multas de 300 a 500 mil rublos, cerca de 19 mil a 30 mil reais, para quem organizar a emissão ou circulação de criptomoedas privadas na Rússia. Já para as pessoas jurídicas, em ambos os casos a multa pode chegar de 700 mil a 1 milhão de rublos, valor máximo de 66 mil reais. Posição negativa em relação às criptomoedas em relação a isso? Algo que é importante de se notar que todo novo projeto de lei cita as criptomoedas privadas. Isso quer dizer que a ideia é apenas proibir a circulação de criptomoedas que sejam controladas por entidades não oficiais do governo. O texto ainda abre espaço para que a Rússia continue tentando criar uma criptomoeda estatal controlada pelo Banco Central, uma tecnologia que muitos bancos centrais ainda buscam. Segundo as fontes, os projetos de lei já foram encaminhados ao Ministério da Fazenda. Hoje cedo, o ministro das Finanças, Anton Siluanov, negou a possibilidade de proibição de criptomoedas e disse que as autoridades ainda não decidiram como deveria ser o sistema de tributação para criptomoedas. Como você pode ver, países aonde uns aceitam e outros tentam proibir, começa a ter essa guerra definitiva das questões do criptomercado. Sabe? E na teoria dos jogos, quem aceita primeiro tem vantagem no longo prazo. Quem não aceita perde pela concorrência, que ao longo do tempo, aqueles países que adotaram mais cedo serão beneficiados. O que você acha da matéria dessas duas situações? Do Shark Tank, onde ele vê uma adoção em massa quando tiver mais clareza regulatória, onde instituições serão capazes de elevar o preço do Bitcoin até mesmo para 200, 300 mil dólares. Qual o significado das situações também, certo, dessa contrapartida entre a Ucrânia e a Rússia? Você vê que ambos são países que estão ali brigando por situações políticas. Isso significa que um adota Bitcoin e o outro já começa a querer ter o passo de contrapartida, né? Então você vê que tem muitas situações que ao longo do tempo vai se transformando em algo muito maior. Se você gostou desse tipo de vídeo, já deixa seu like, comenta aqui embaixo e deixe sua opinião, sugestões para novos vídeos. E se você é novo no canal, já se inscreva, faça parte dessa comunidade. Até mais ver, e fica aqui com mais 2 vídeos para poder continuar assistindo outros temas. Tamo junto e até a próxima.